Hoje é porque eu não vejo telejornal. O vídeo de hoje é meio exótico porque o que acontece? O Arthur, ele tá demorando para dormir. Eu não quero fazer o vídeo dentro de casa porque ele vai ouvir eu falando com a câmera e ele vai acordar. Então eu tô fazendo vídeo na garagem, que assim eu sei que ele não vai me ouvir, tá? Então vai ficar meio exótico, mas espero que vocês gostem. Então assim, hoje eu quero falar de um assunto que pra mim foi uma decisão que eu tomei há 5, 6 anos atrás, e eu sigo isso meio que religiosamente, e hoje eu realmente não sinto mais falta nenhuma, que é eu não assisto jornal na televisão, de forma alguma. E por que eu não assisto jornal na televisão? Porque não vem nada de bom. Você só vai ver tragédia, você só vai ver desgraça. E os únicos momentos que eu realmente assisto uma cobertura numa televisão e tal, é quando, sei lá, eu tô numa recepção de um médico e aí tem aquela televisão ligada. Ou então, por exemplo, no nosso escritório, onde é a recepção, tem uma TV que fica passando CNN o dia inteiro. Então, sei lá, eu tô lá esperando alguém chegar, ou eu estou entrando e saindo e está passando alguma coisa, como por exemplo, o atentado terrorista da Síria. Eu estava entrando no escritório, voltando do almoço, estava lá falando do atentado terrorista da Síria. Então esses são os únicos momentos que eu assisto o telejornal. Aqui em casa, eu não sei nem que canal que tem a CNN ou a Fox News ou nada do gênero. Quando a gente mudou para cá, eu até tentei assistir um pouco de telejornal, que é uma mania que eu já não tinha mais no Brasil há muitos anos. Eu até tentei, mas eu realmente não consigo mais. É muita tragédia, muita coisa ruim. E realmente eu não quero isso na minha vida. Eu acho que isso não traz nada de bom. Nada mesmo. E se eu quiser procurar notícia, tem a internet aí e é o que eu faço. Então eu tenho religiosamente. Eu entro em alguns sites. Eu entro, por exemplo, no site do Brasil. Eu entro na UOL. Eu entro na Globo.com, que são os dois maiores portais. E aqui nos Estados Unidos eu entro no New York Times. Eu entro no Washington Post, tá? E eu faço isso todos os dias de manhã quando eu chego no escritório. A primeira coisa que eu faço, eu entro nesses portais, eu dou uma olhada por cima, o que está acontecendo. E tem uma grande diferença quando você vê cada portal tem uma visão totalmente diferente. Então, você entra numa Globo.com, só tem tragédia ou bunda de celebridade, né? É impressionante a polaridade que foi a Globo.com. A Globo.com virou um portal de celebridade, não virou um portal mais de notícia. Você entra na UOL, só fala de política, basicamente, e de futebol. Você entra no Washington Post e no New York Times, fala muito da política americana. Muito, mas muito mesmo. Basicamente só política americana. Nos dois, então não só americana, mas política global, né? Então tem bastante coisa sobre política. Então você consegue pegar esses três e o que eu faço, que é o que realmente importa na minha vida, eu sigo o mercado, eu sigo os indicadores econômicos, né? E isso é uma coisa que eu sigo, é importante para mim, para o meu trabalho, eu saber como está indo notícias daquelas empresas que são importantes para mim no meu dia a dia. Então isso faz parte do meu trabalho, isso não é uma coisa que eu faço por prazer, uma coisa que realmente faz parte do meu dia a dia no trabalho. Eu não consigo não saber o que está acontecendo se eu não entrar e ver como está a ação do meu concorrente, ou como está a nossa ação depois que a gente divulgou um resultado, esse tipo de coisa. Eu preciso disso pro meu trabalho no dia a dia, tá? Então assim, eu realmente não sigo jornal, não faz a menor diferença na minha vida. Quando eu estava no Brasil agora, eu acabei assistindo o jornal porque meu sogro gosta bastante, né, de sentar lá e assistir o Jornal Nacional, o Jornal da Bandeirantes dele, esse tipo de coisa. E meu pai também, mesma coisa, quando eu estava na casa do meu pai e da minha mãe. E para mim é muito estranho porque não vem uma notícia boa, não vem nada de bom. Que provavelmente não deve dar audiência falar de coisa boa, né? Falar de coisa ruim dá uma audiência enorme. E não é só no Brasil, tá? Que é a mesma coisa. Você chegar e falar mal de alguma coisa dá audiência. Então, esse é até um dos grandes motivos que o Trump ganhou aqui nos Estados Unidos, né? Então, toda a cobertura estava em cima dele
dizendo das coisas ruins dele, vamos assim dizer, que ele é um cara despreparado, que ele é isso, que ele não sei aquilo, e na verdade ele teve tanta cobertura da mídia, sem gastar R$1, que ele venceu. Então a estratégia dele foi boa, com certeza, mas a cobertura que a mídia deu, falando que ele não era preparado, que ele não podia estar lá, fez exatamente o contrário, fez ele ganhar tempo na frente da televisão. Então aconteceu exatamente o oposto. Todo mundo imaginava que estava todo mundo contra ele, tirando a Fox News, que está sempre do lado dele, mas estava todo mundo contra o Trump, e ele ganhou a eleição aqui nos Estados Unidos, porque ele é o cara que mais teve tempo na televisão, ele é o cara que teve mais tempo em todos os jornais, em todas as revistas, em todas as mídias sociais, ele é o cara que teve mais atenção, e querendo ou não, polarizou todo mundo pro lado dele, né? Então ele teve uma grande influência nesse ponto. Então esse é o grande motivo que eu não sigo o telejornal, porque você acaba sendo influenciado. Então aquilo ali vai sendo influenciado. Quando você pega a notícia na internet, você lê, então você consegue tirar a sua própria conclusão do que está acontecendo, né? O atentado na Síria, por exemplo, todas as vezes que eu vi a cobertura aqui nos Estados Unidos, que eu estava em algum lugar e estava passando, não falavam das 80 pessoas, falavam das 30 crianças que morreram. 80 pessoas nem comentavam, mas falam 30 crianças que morreram. E aí o Trump foi lá e fez um ataque na Síria, e agora a popularidade dele aumentou aqui nos Estados Unidos, né? Porque ele fez um ataque na Síria. Por quê? Porque ele salvou, ele vingou essas 30 crianças que foram mortas na Síria. Se foi bom que ele atacou a Síria, se foi ruim, eu não sei. Realmente não sei o quanto isso vai repercutir. Eu não posso me dar minha opinião sobre, porque eu não entendo nada de política internacional e o quanto isso vai afetar ou não o desenvolvimento da guerra lá na Síria, né? Talvez isso só piore, mas eu não sei. Os Estados Unidos entraram no Afeganistão, entraram no Iraque há, sei lá, 10 anos atrás, desde o dia 11, desde a retaliação pelo 11 de setembro, e eles estão lá até hoje. Eles estão lá até hoje, já fazem 8 anos. Então entrar numa guerra é muito fácil, conseguir sair dela é muito difícil. Então isso é uma coisa que me preocupa, né? Me preocupa bastante. Então é isso, eu só queria falar dessa decisão que eu tomei há muitos anos atrás de não ver jornal, e eu realmente não assisto. Aqui em casa a televisão serve basicamente só para ver filme e ver seriado, a gente não vê nada diferente disso. E o Arthur quer assistir 1 hora de desenho por dia, então não tem seriado, não tem... e mesmo assim a gente não segue a programação normal, porque a nossa TV a cabo aqui, ela tem um serviço como se fosse um on-demand, como se fosse um Netflix. Então eu pego e falo, eu quero seguir esse seriado, e eu não preciso nem colocar para gravar, eu entro lá e tem on-demand. Então o on-demand tem 6 horas depois que o episódio foi pro ar. Então se o episódio foi pro ar hoje, 9 da noite, 3 da manhã vai estar disponível para mim como on-demand. Então se o episódio está no ar hoje, amanhã eu vou lá e assisto no on-demand, não vejo propaganda, não perco tempo com isso. Então isso que a gente acaba fazendo, então realmente a gente não assiste. E o que não é seriado e tal, 100% do meu tempo é gasto ou em site ou YouTube. Então tem algumas pessoas que eu sigo no YouTube, eu tenho alguns canais que eu realmente sigo, tem algumas pessoas que eu gosto bastante de seguir, que eu acho que eles têm uma opinião bem abrangente, bem boa de alguns assuntos, e próprio dia a dia mesmo, coisas que teoricamente não tem nada excepcional, coisas até banais, vamos assim dizer, mas que me trazem alguma alegria, me trazem algum conforto no meu dia a dia. Então é isso, pessoal, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam gostando da nova série que a gente está fazendo com os meus amigos, cada um de um país, falando sobre o que eles gostam aqui nos Estados Unidos e o que eles não gostam. Então já foram pro ar 2 amigos meus, que foi o Toby e o Irfan, um do Paquistão e o outro da Alemanha, quer dizer, 2 polos também diferentes, um cara num país extremamente pobre como o Brasil, na verdade muito mais pobre que o Brasil, que é o Paquistão, e um outro no país extremamente rico, outro extremo, extremamente rico, que é a Alemanha, né?
o que seria da zona do euro sem a Alemanha, com todos esses problemas econômicos que está tendo lá. Então, um cara que saiu de lá, da Alemanha, que está super bem economicamente, tá fantasticamente bem, saiu da Alemanha e veio para cá, aqui que ele gosta, aqui que ele não gosta, tá bom? Então assiste lá que vale a pena, os dois são caras bem legais e eu gostei bastante do vídeo de ter feito a conversa com eles. Ah, mais uma coisa, esse final de semana tem um amigo meu que é Googler, quer dizer, um cara que trabalha no Google, que vai passar Páscoa aqui com a gente, então nós vamos fazer a cobertura junto com o Gui, e ele também está começando um canal no YouTube. Então, assim que ele começar o canal dele, eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo no dia que eu publiquei, o canal dele não vai estar no ar ainda, mas assim que ele colocar, vai estar aqui embaixo. Então, olha aqui embaixo, vê se tem assim, o canal do Gui, eu vou colocar o link dele aqui embaixo. É um cara muito inteligente, é um cara extremamente inteligente. Às vezes eu não consigo nem acompanhar quando ele começa a falar de código e tal, eu realmente não consigo acompanhar, que ele é fora da curva, um cara fantástico, e eu tenho certeza que o que ele vai trazer no canal dele vai ser bem legal. Mais uma pessoa que está numa empresa de altíssimo nível aqui no Vale do Silício, criando inovação todo dia e trazendo para que a gente consiga usar, né? E engraçado é que o produto que ele ajuda a desenvolver, eu uso aqui no YouTube para poder ver a minha audiência. Então isso é bem bacana. Gui, botar o link do teu canal aqui, segue o Gui lá, dá um like nesse vídeo, passa para os seus amigos. Até amanhã.